E uma pergunta simples, responde se quiser. Dava para salvar eles? Só para explicar para a galera, porque não sabe, né, o que a gente está falando. O Columbia, o acidente foi, na hora que ele decolou, saiu um pedaço de espuma. Isso. Aquele tanque laranja, pessoal, é de espuma. Esse negócio de espuma bateu na asa. Então ele decolou numa boa, porque a asa não tem utilidade nenhuma ali, né? Só que eles descobriram, né, que isso tinha acontecido quando eles já estavam voando, né? Não chegaram a descobrir? Nem se... É porque depois é que começaram a fazer as simulações, né? E aí, quando a nave voltou, ali tinha aquele ponto de fragilidade, né? E dali que abriu todo, que veio... O calor era muito intenso, tinha perdido vários dos blocos de cerâmica, né? E a partir dali a nave explodiu e tudo. Mas então, porque eu já vi, tem documentários e tal, que o pessoal meio que sabia e tinha até alguns planos aqui em terra para salvar, pensaram em mandar uma outra nave, colocar ela e fazer os astronautas passarem de uma para outra. Não tinha como? Não. Nada? Não tinha, sabe? O que aconteceu? Como todo acidente, agora vai entrar o segurança de voo. Sim. Deixa eu botar o chapéu de segurança de voo aqui. Todo acidente pode ser evitado. Todo. E o que acontece? Depende de vários fatores. Um acidente acontece por vários fatores contribuintes. É o que o Lito fala, né? É a cadeia de eventos. O pessoal, né? tem uma teoria, chama teoria de Reason. Né? Reason, o nome do cara, que faz uma coisa assim, uma série de... Como fosse queijo suíço, né? Que tem um buraquinho. Tem uma série de buraquinhos, né? No queijo suíço, assim, Vou até fazer um aqui para... Então, imagine que cada um desses aqui é um fator contribuinte que separa o perigo do acidente, que protege aquilo lá. Então, na situação normal, você olha aqui, você não consegue enxergar o acidente lá, não consegue passar. Mas se eles se alinharem, os buraquinhos se alinharem aqui assim, aí né? Assim, na situação normal, não passa. Mas se alinhar os fatores contribuintes, consegue lá na frente ultrapassar isso. Essa é a teoria de Reason. Aí o que acontece? Eles já haviam notado... isso era uma coisa que acontecia, né? Pessoal da manutenção. Né? Pessoal da manutenção já tinha notado o seguinte, porque o ônibus espacial ele ia fazer o voo e ele tem embaixo, para quem não conhece, se olhar uma foto do ônibus espacial... Aqui de Lego. Aqui, pegar aqui um... Aqui o preto, aqui, tudo aqui, tudo como se fosse, né? Ó, toda essa parte aqui tudo a parte de proteção térmica dele, né? E isso aí é construído com milhares de tiles, são ladrilhos de proteção térmica. Cada um tem um número. Tem uma espessura diferente e eles não são iguais. Por que eles não são iguais? Eles são iguais simetricamente, né? O que tem do lado esquerdo é igual ao que tem do lado direito, mas eles são diferentes um do outro porque eles são desenhados para se adaptar ao fluxo de calor com o fluxo aerodinâmico. Lembrando que o ônibus espacial, quando ele entra na atmosfera, ele vem meio assim, né? Vem com 40 graus de ângulo de ataque. Isso, vem de exatamente isso aí. Assim, né? Justamente para expor só a parte protegida. Né? Mas aqui na pontinha vai ter um pouquinho de calor. Aqui vai ter mais, aqui vai ter um pouco menos. Por isso que eles têm que ser diferentes. Isso aí. E esse daí, quando você pega um tijolo desse aí, desses tiles, você vai ver que é interessante. Parece que está pegando um pedaço de isopor revestido com vidro. Essa é a impressão que você tem. É que é cerâmica, né? Que a gente fala, uma né? cerâmica, isso usa sílica também. Assim. Então, ele tem aqui uma parte mais rígida, como se fosse um vidro ou aquele mica, como parece uma mica assim na frente e atrás. Se você pegar o dedo com vontade de fazer, você perfura ele. Então, ele é muito resistente à temperatura, mas muito pouco resistente a... Impacto, qualquer coisa assim. Ele é frágil. Tá? Ótimo. Ok. Aí, aqui, ó, na asa, vou pegar com cuidado aqui para não desmontar. Na asa, no bordo de ataque da asa, eles são como se fosse parece aquela telha, que sabe aquela calha, assim, aqui, né? Aqui, assim, telha. E aqui tem a seção 9 da asa esquerda, do outro lado de lá. Mas tem a seção 9 aqui, mais ou menos por aqui, assim. São divididos em seções. E esse material ele é diferente desse outro material aqui. Isso aqui é um material cerâmica com sílica revestido, né? Então, ele é muito resistente também a impacto aqui. Por quê? Porque aqui é no bordo de ataque, ele vai vir com alta velocidade e assim por diante. Assim como o nariz também da espaçonave. Ok. Falado isso, o
que aconteceu? As equipes de manutenção, a espaçonave voa, quando pousava lá no Kennedy, aí ela é recolhida para um hangar próprio, cada uma delas tinha um hangar, e a equipe de manutenção daquela espaçonave, eles vão olhar com lupa cada um desses tiles. E vão falar, esse daqui está ruim, troca. Aí tira, troca, um outro tira, troca. Eles estavam notando que tinha muito impacto, né? Que vai fazendo aqueles dentes, né? Solta pedaços, às vezes soltava até um tile inteiro, né? Porque ele fica lá meio cá, meio lá, depois durante a entrada com o transônico, ele vem hipersônico, depois passa para supersônico, e aí entra no sônico. Quando entra no sônico, você tem ondas de choque transversais que vibram muito e você acaba tirando qualquer parte que não tiver muito bem fixada, ela acaba perdendo embora, ali. Né? Mas aí você já está com baixa velocidade e não chega a afetar muito. Mas perdia-se partes disso aí, machucava, vamos dizer, essa estrutura, e o pessoal reportou. Logicamente, a manutenção reporta, isso aqui está acontecendo, isso aqui está acontecendo. Só que tem um efeito em segurança de voo, que quando você tem um sistema que tem muitas camadas até chegar no elemento decisor, né, esse sistema tende a ter problemas de não passagem de informação. Telefone sem fio, que a gente chama, né? Quem vê a informação, por exemplo, num esquadrão, isso aí, é quem está na pista, você está trabalhando com um avião, o cara vê o tempo todo trabalhando com um sistema. Essa pessoa que você tem que, como segurança de voo, você tem que ir lá conversar com ela. E a pessoa tem que ter, acreditar no sistema que ela não vai ser punida por aquilo lá, então ele tem que colocar. Antigamente a gente chamava relatório de perigo, é um relatório para a pessoa falar, olha, tá isso, não precisa botar nome, não precisa botar nada, só quero saber o que está acontecendo. Então eu, como segurança de voo, eu sempre ia lá conversar com o mecânico, entrar embaixo do avião, ver como é que tá. Aí o pessoal confia em você, naquela coisa, mesmo que o cara fizer uma coisa errada, né, pô, eu fiz uma coisa errada, o avião caiu no trem de pouso ali, né? Destravou o trem, perdeu. Já aconteceu isso lá no esquadrão. O cara fica preocupado. Não se preocupa. Segurança de voo não está aqui para punir ninguém. A gente está aqui para evitar que aconteça um problema semelhante. O que te levou a fazer isso? Aconteceu assim. Pô, então vamos melhorar o procedimento para não acontecer de novo. Então, tem que ter essa confiança. Então, você tem que ir lá falar com a turma do, vamos dizer, chão de fábrica. Por quê? Esses daqui reportam, aí vem para o chefe deles. Isso aqui é sério. Faz lá um repórter, condensa aquele negócio, manda para o próximo. Pô, isso aqui, o cara vai achar que sou eu que estou fazendo coisa errada. Vai acabar do meu lado, né? Já dá uma atenuada e manda atenuado. E ele vai atenuando, aí quando chega quem toma a decisão... Não tem problema nenhum. Não está acontecendo nada. E foi isso que aconteceu lá desse jeito. Caramba. E com isso, né, como você falou, tem o tancão, aquele material é depositado com um jato, né? É um assim, jato não é nem uma máquina, é uma pessoa que faz aquela deposição e ele descola da estrutura do tancão. Já vinha acontecendo bastante disso, mas nunca tinha acontecido um acidente. Ele veio e você vê ele vem, que mostra direitinho. Ele entra na aerodinâmica e bate ali. Aí ele fez um buraco de mais ou menos 1 polegada por 3 milímetros. Isso aqui, assim, né? Mas nesse detalhe vocês não conseguiram recuperar nas peças? Conseguiram? Isso que eu vou chegar lá depois. Por isso que eu sei esse negócio aqui. Aí ele foi, né, decolou, fez tudo normal, ninguém desconfiava de nada, fez lá a missão e no retorno, né, ele estava começando as curvas de reposicionamento. O que são essas curvas? Você tem que fazer, por exemplo, você está com um avião planador de 100 toneladas, não tem motor, e com aerodinâmica hipersônica, e você vai ter que pousar aquele negócio a 6.400 milhas. Então, ele começa a fazer curvas, por quê? Você tem o vetor sustentação aqui, então você está voando com ele normal, tá? A asa na vertical, na horizontal está assim. Quando você inclina, o vetor ele tem uma componente para cá e uma componente para lá, você distribui esse vetor aqui. Então, você reduz a sustentação, mas você tem que movimentar para lá. Por isso que, para você ajustar as distâncias, nos gráficos que a gente tem no painel do ônibus, você não tem altitude e velocidade. Você até tem, mas você não usa isso. Você usa se você está com a energia dentro do gráfico de energia. Aí você inclina, né, para perder energia. Se você está muito alto, por exemplo, né, aí o sistema inclina, diga-se de passagem, não é você, o sistema está no automático. Ele inclina, ele abre 17,5 graus, volta. Vai fazendo aquele balé aí, lá, né? Volta mais 17,5, depois ele começa a fazer com 11 graus, se não me engano, 11 graus. E essas curvas são bank, não é roll. O que é a diferença? Você tem a espaçonave aqui, né, com as asas, ele tem que ficar 40 graus
com relação ao ângulo de ataque. Porque se você reduzir um pouco, entra o plasma em cima e vai atingir áreas não protegidas. Exato. Então, se você fosse lá e fizesse um roll normal, quando você vai fazer isso aqui, você reduz o ângulo de ataque. Aí não dá para ser. Ou puxa muito G. Então, o que faz é o bank. Então, você gira em torno do vetor aerodinâmico para virar. Então, faz as curvas, pá. No meio, na segunda curva, o que aconteceu? O sistema indicou, acendeu como se tivesse aberto a porta do trem de pouso. Caramba. Do esquerdo. Pum, acendeu a porta do trem de pouso. Esquerdo. Pum, caramba. Aí o comandante e o piloto eles têm que apertar um botão durante 3 segundos para poder liberar, para eles poderem pilotar. E o avião deu uma guinada, a espaçonave deu uma guinada para o lado. Você controla guinada aqui. Não é que nem no avião que você controla no pedal. Você controla aqui ali. Virou tudo que deu. E não deu para controlar ainda, isso aí ficou gravado nos sistemas. Caramba. É tipo aqui, uma caixa preta? Caixa preta e uma caixa preta. Aquele avião, por acaso, aquela espaçonave, por acaso, a espaçonave foi usada para testes também, então tinha algumas instrumentações que os outros não tinham. E aí tentou controlar, não conseguiu. Logo depois, se você pensar, essa parte dele é oca, né? Então, Sim. aqui é muito resistente estruturalmente, aqui é frágil, e aqui é pesado e resistente. Então, essa parte mais frágil. Como falhou essa asa, a asa foi perdida. Logo depois, essa parte aqui soltou. E depois Isso que é aquela imagem que a gente vê os pedaços saindo, são essas partes. E a cabine foi o que mais resistiu. Ela fez um tumbling assim para frente. E o plasma entrou por cima. Caramba. Né, e assim por diante. Bom, foi uns 20 segundos, mais ou menos, aí de destruição. Que parece pouco, mas é bastante tempo durante uma situação como essa. Aí, para as análises, né, a gente recuperou 22%, o que é bastante, 22% da estrutura foi recuperado ao longo de 600 milhas de extensão por vários estados, né, e com, acho que 150 milhas, 200 milhas de largura. Assim, Caramba. no centro dos Estados Unidos, ali, que ele vem cruzando a costa oeste, né, para depois aproximar para leste. Lá. Aí, destroçando no meio do caminho. A gente recuperou esse material e foi levado para o Kennedy. Lá a gente botou no hangar o desenho dela e foi montando à medida que podia. E o bordo de ataque, a gente fez uma estrutura de plexiglass, né? No formato, e tudo que a gente achava ali ia sendo colocado na posição correta. Caramba. De cada um deles. E como a gente fez essa montagem por locação, onde que está em cada pedaço da espaçonave, deu para ver certinho que a parte que estava aqui na frente do bordo de ataque tinha um buraco, assim, né? Não está tão grande assim, mas tinha um buraco no bordo de ataque lá. E logo atrás dele aqui, você via como se fosse, nas outras estruturas aqui, sendo rasgado, como se fosse um maçarico gigante que você tivesse pressionado aqui. Apertou ali e veio puxando. E ele veio derretendo a estrutura, porque a estrutura é alumínio aeronáutico, a parte interna, né? Tem essas proteções, o resto é aeronáutico, não é todo de titânio, não existe isso. Aí veio consumindo por dentro e chegou no trem de pouso, explodiu o pneu, né? Então apontou certinho lá, explodiu o pneu, por isso que abriu a porta e assim por diante. Então começou assim, entendi. Foi assim que a gente descobriu. Caramba, é tristeza. Aí deu demais, um relatório de 8 volumes. Nossa Senhora, não, triste mais, né?